Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai fazer o nosso Evangelho no Lar, tá bom? Vamos continuar o estudo da questão 267, né, que é o finalzinho daquele capítulo sobre identidade dos espíritos. Vamos na parte 14 adiante, né? São 26 partes, eu acho que talvez a gente consiga terminar hoje, senão fica para a semana que vem. Antes da gente fazer o Evangelho no Lar aqui, iniciar nosso estudo, eu recomendo para você, por favor, pause o vídeo, faça uma oração aí na sua casa, faça uma respiração consciente, busque acalmar tua mente, para que dessa forma fique mais fácil se conectar a Deus, se conectar à espiritualidade maior, entende? Peça a orientação de Deus e ajuda para que a gente consiga fazer desse momento do Evangelho no Lar um momento muito edificante e um momento de muito aprendizado para nós. Eu também sugiro para você, se você quiser, separe um copo de água, um copo de chá, porque no final aqui do Evangelho, eu vou fazer a oração aqui junto com vocês e os nossos irmãos da luz vão fluidificar, abençoar essa água, esse chá, para que no momento que a gente beber nos faça bem, tá bom? Eu, antes de iniciar aqui o vídeo, já fiz a minha oração, já me conectei a Deus, já acalmei minha mente para estar preparado aqui para ter a intuição dos nossos irmãos da luz e fazer esse momento de estudo ser o mais proveitoso possível. 14ª. É preciso também desconfiar dos espíritos que se apresentam muito facilmente sob nomes extremamente venerados, e não aceitar suas palavras senão com a maior reserva. É aí, sobretudo, que um controle severo é indispensável, porque frequentemente é uma máscara que tomam para fazer crer em pretendidas relações íntimas com os espíritos excepcionais. Por este meio, afagam a vaidade do médium e dela se aproveitam para induzi-lo, frequentemente, a diligências lamentáveis ou ridículas. Aqui acho que não tem nem muito o que a gente refletir aqui, né? Óbvio, tá lógico, a gente já sabe disso que a gente já está estudando nos evangelhos do lar passados, né? Essa questão desse apelo à autoridade, dessa dinâmica de querer, às vezes, usar o nome de um espírito mais evoluído para trazer essa coisa da autoridade e tudo, e de como isso vai mexer com o ego, e sempre questionando toda essa questão da mensagem, e será que aquele espírito ia trazer daquela forma, aquele tipo de mensagem, né? Então aqui eu não vou nem me debruçar, vamos adiante. 15. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre as atitudes que podem aconselhar. Não tem jamais, em todos os casos, senão um objetivo sério eminentemente útil. Deve-se, pois, considerar como suspeitas todas as que não tiveram esse caráter ou foram condenadas pela razão e maduramente refletir antes de tomá-las, porque se exporia a mistificações desagradáveis. É. Aqui também, frente que a gente já estava estudando semanas passadas, a gente já sabe desse conhecimento, né? Um espírito da luz vai fazer uma comunicação sempre com objetivo edificante, sempre com objetivo construtivo. O espírito da luz não vai se comunicar para fazer brincadeira, de fazer palhaçada, de ficar gastando o tempo preciosíssimo dele e do médium para ficar trazendo frivolidade, né? Então sempre é uma mensagem edificante e construtiva, né? E aqui o finalzinho, né, que a gente já sabe também, só vou reler aqui só para a gente fixar bem. Você vê, ó, deve-se, pois, considerar como suspeita todas as que não tiverem esse caráter, né? O caráter o quê? De ser uma mensagem edificante, uma mensagem construtiva, né? Ou foram condenadas pela razão. Então sempre lembra, Kardec sempre nos ensinou levar o critério da razão, refletir sobre as mensagens que estão vindo, né? Então você vê, se não tiver um conteúdo edificante, se você não parar para pensar ou pensar e falar assim, pô, esse negócio aqui não tá fazendo sentido, hein? Já desconfia, né? Já desconfia porque pode ser, você pode estar exposto a mistificações desagradáveis, né?
Ou às vezes até um caso de obsessão mesmo, um espírito trevoso que está mandando aquela mensagem para você. 16. Reconhece-se também os bons espíritos pela sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer. Repugna-lhes revelar o mal. Os espíritos levianos ou malévolos se comprazem em fazê-lo realçar, enquanto que os bons procuram suavizar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a cisânia por meio de insinuações pérfidas. Também é uma que eu não vou nem gastar muita energia, faz total sentido, né, gente? O espírito da luz vai buscar trazer uma mensagem mais conciliadora, uma mensagem do bem, mesmo, por exemplo, dentro dos Exus, ou Pombagiras, que tem uma maneira mais incisiva de falar, você percebe quando eles estão exortando, né, dando uma bronca, que aquilo ali é feito com amor, diferente de alguém que está te humilhando, por exemplo. Se é um espírito trevoso que está humilhando o médium, você vai perceber claramente que não é uma bronca, por exemplo, é uma humilhação. Você vai sentir aquela energia ruim, aquele desconforto, aquela coisa de fazer a pessoa passar vergonha. Um espírito da luz, mesmo dando uma situação de bronca, é uma outra abordagem, né? E aí, em casos de mensagens mais tranquilas, né? Aí, com certeza, vai ter essa dinâmica aqui, que é o que ele vai falar aqui, né? Então, olhar ali o teor da mensagem, né? Entende? Porque a gente sabe que, por exemplo, o espírito da luz, ele vai sempre respeitar o teu livre-arbítrio, né? A gente estudou isso semana passada, né? Então, se tiver essa coisa da imposição, não, tem que fazer assim porque Deus mandou que seja assim. Você já pensa, pô, mas por que essa coisa de imposição? Pô, mas a gente sabe que o espírito da luz não é assim, é livre-arbítrio. Ah, mas se tiver uma coisa muito boa para se fazer, sim, se você não quiser, você vai perder a oportunidade, paciência, Deus vai esperar. Mas não tem essa imposição, então, né? Então não tem essa questão do que ele estava, por exemplo, comentando aqui do teor da mensagem, né? 17. Os bons espíritos não prescrevem senão o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra dos bons espíritos. Gente, faz total sentido, né? O espírito do bem vai trazer mensagens do bem, que vai estar alinhada com o bem, que vai trabalhar para o bem. Se não for do bem, não é o espírito de luz, né? Isso aqui às vezes tem coisas óbvias que tem que ser faladas, né? Mas isso daqui é uma dessas que eu não vou nem gastar um segundo aqui, né? Faz total sentido isso que o Espírito Verdade nos ensinou, né? Vamos adiante. 18. Os bons espíritos não aconselham jamais senão coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da reta linha do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. Também é uma que faz total sentido, né, gente? Vamos adiante aqui, porque um trabalho da luz, com certeza, o espírito da luz, ele pode, lembrando que todos nós somos espíritos. Aí você está trabalhando para se melhorar, você está trabalhando para evoluir, está trabalhando para Jesus, mas está no nível evolutivo. Então você pode ensinar uma coisa, falar uma coisa que esteja errado, porque se você tivesse mais conhecimento, você ensinaria uma coisa diferente, por exemplo, né? Uma coisa melhor. Mas qual sempre é o intuito, que é o ponto aqui? É uma mensagem edificante para ajudar, né? Nunca para te prejudicar. Então, vai fazer total sentido aqui, né? Então, às vezes pode ser aquela dinâmica, às vezes a gente acha que o caminho é de um jeito, um espírito mais evoluído vai ter uma visão maior, vai ter uma experiência maior, vai dizer, não, o melhor caminho seria, em vez do jeito X e o Y. Mas, no cerne, o espírito menos evoluído, que recomendou o X, era uma coisa do bem para te ajudar. Tem, mas o Y é melhor, show. Tem, mas também é para te ajudar, também é do bem, né? Não vai falar uma coisa que vai te prejudicar, né? Não faz sentido nenhum isso. 19. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem ainda por sinais materiais, ante os quais a ninguém poderiam enganar. Sua ação sobre o médium é, algumas vezes, violenta e provoca, neste, movimentos bruscos e sacudidos,
uma agitação febril e compulsiva que se choca com a calma e a doçura dos bons espíritos. Também é mais uma que só vamos adiante, Evangelho no Lar, passado e no outro antes disso, a gente estudou bastante essa questão dos espíritos trevosos e tal, então só vamos adiante. Acho que aqui a gente já fez bastante reflexão sobre esse tema para não ficar batendo na mesma tecla aqui, né? A gente já estamos aqui no finalzinho dessa parte aqui da identidade dos espíritos para começar uma parte nova. Vamos ver se a gente consegue terminar, porque muita coisa que a gente está acompanhando o Evangelho do Lar comigo, já leu aqui, tu já entendeu e vamos adiante. Os espíritos 20, né? Os espíritos imperfeitos frequentemente aproveitam os meios de comunicação de que dispõem para dar pérfidos conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Os que podem desmascarar suas imposturas são, sobretudo, o objeto de sua repreensão. Os homens fracos são seu alvo para induzi-los ao mal, empregando sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até sinais materiais de seu poder oculto. Para melhor convencer, procuram desviá-los da senda da verdade. É muito isso daqui, né? Obviamente, se você está trabalhando para a luz, os espíritos trevosos vão querer atacar, vão querer atrapalhar o trabalho, né? E então, né, é isso daí, né? Eu acho que só na própria leitura que já ficou bem autoexplicativo, né? Entende? E aí, quando a gente também, talvez uma coisa para a gente comentar um pouco mais, do que a gente já não vem estudando nas últimas 2 semanas aí, é a questão de que o Espírito de Verdade vai deixar bem nítido aqui, né? Que o Espírito Trevoso ele vai querer utilizar, como ele vai falar, de sofisma, de estratagemas. Então ele não vai só, por exemplo, atacar o médium único e exclusivamente por um caminho. Ele pode atacar de várias formas, né? Então ele pode fazer tramas das trevas, que é para desestabilizar aquele médium. Ele pode utilizar um amigo para desestabilizar aquele médium, um familiar, um companheiro. Pode gerar uma questão do trabalho, pode gerar uma questão de questionar e botar em xeque a mensagem do médium. Então o médium está trazendo uma mensagem da luz e aí um outro médium que, por exemplo, abriu mistificação, tá em sintonia com os trevosos, começam a botar em xeque, falam, nossa, essa mensagem não é real, esse espírito é um mistificador, essa mensagem aqui não faz sentido, tem de colocando em xeque a mensagem, né? Então ele pode utilizar de várias ferramentas para isso, né? Por isso que é sempre importante, como a gente viu na questão anterior, levar em consideração a energia que está sentindo na mensagem, se aquela mensagem faz sentido, levar o crivo da razão, né? Perceber o teor da mensagem, todas essas coisas. 21. O espírito de homens que tiveram na terra uma preocupação única, material ou moral, se não estão libertos da influência da matéria, estão ainda sob o império das ideias terrestres e carregam consigo uma parte de preconceitos, de predileções e mesmo de manias que tinham neste mundo, o que é fácil de se reconhecer pela sua linguagem. Isso daqui faço a leitura e já me lembro na hora daquela questão do próprio nível evolutivo, né? Que quanto mais animalizado você tá, mais você tá preso às questões da matéria, né? E aqui matéria pode ser as questões dinheiro, casa, carro, esse tipo de coisa, como também questões ligadas à carne, né? E quanto mais você vai evoluindo, mais o espírito vai tomando conta e mais outros valores vão tomando conta e regendo a vida, né? Desse espírito, né? Então tá bem em consonância aqui. Tá vindo uma mensagem, você começou a perceber, pô, mas esse espírito só tá falando de questões materiais, pô, esse espírito não tá trazendo uma mensagem edificante, pô, esse espírito não tá trazendo uma mensagem evolutiva, ele só tá preocupado nesse tipo de coisa. Você, tem o espírito da luz, ele pode vir trazer uma mensagem que venha ajudar, tipo assim, não, pô, vai resolver as coisas no teu emprego e vai melhorar. Pode, claro que pode, para vir ajudar e por liberação de Deus. Mas ele vai ficar falando só disso, de coisas materiais? Você pensa, tem. E então é um ponto, né?
Porque um espírito, claro que existe toda uma gradação de espíritos trevosos, né? Mas vamos pegar um caso mais simplesinho. Um espírito trevoso de mais baixinho clero, um quiumba, uma coisa assim bem simples, ele não vai às vezes ter o nível de conhecimento, de estudo de temas mais edificantes. Então ele vai ficar no que ele sabe, que é o material, né? Então não tem como ele ensinar para você coisas mais edificantes se ele não aprendeu, né? Claro que não pode se levar via de regra, porque tem espíritos trevosos muito evoluídos que têm um baita no conhecimento, só que não estão trabalhando para a luz, estão trabalhando para as trevas. E aí eles têm no arcabouço deles mental todo um conhecimento, e aí eles podem sim trazer uma mensagem mais profunda, mas aí qual é a energia que você sente e qual é o objetivo daquela mensagem, né? Então, pô, que mensagem bonita, pô, mas espera aí, vamos ler a mensagem inteira, entender, será que não tem nenhuma armadilha ali no meio da mensagem? Pô, será que não tem uma mensagem verdadeira, uma verdadeira e uma falsa aqui no meio escondida, né? Então, tem essa questão aí. E até a gente já sabe, né? Só para fechar aqui, mas quanto mais você evolui, mais o espírito fala sobre a matéria. E quanto mais você evolui, mais o teu espírito se sutiliza e você começa a se conectar mais a coisas elevadas, né? Então a gente tem um exemplo aqui claríssimo que foi de Jesus, né? Então, dentro ali da Bíblia, né, narrado que foi oferecido para ele o planeta inteiro. Então, se ele é um espírito que está menos evoluído, pô, ele podia ficar tentado. Ele disse, pô, nossa, me deram o planeta inteiro para mim. Mas como ele é já um espírito muito mais evoluído, claro que tá, nossa, nosso grande mestre está completamente fora de comparação com nós aqui, que somos pequenininho, né? Mas só pra gente ter uma ideia, né? Então você vê, ele já não cai nessa coisa do, ai, vou ficar rico, vou ficar famoso, nossa, ai, vou ter todo o ouro da terra e todas as mulheres e todas as casas e todos os rebanhos de... Não, não. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é transitório, né? Então, ele vai estar se conectando a outras coisas, com outras preocupações muito mais evoluídas, muito mais avançadas e focado na seara do espírito, né? Qual que foi aqui? Aqui, ó. 22. Os conhecimentos com os quais frequentemente certos espíritos se adornam com uma espécie de ostentação não são um sinal de sua superioridade. A inalterável pureza dos sentimentos morais e, a este respeito, a verdadeira pedra de toque. Tu vê, acabei com coincidência falando na, na nossa reflexão da parte anterior ali, né? E é isso mesmo, né? Entende? A gente sabe que tem espíritos trevosos, magos negros, que tem nossa, mas um baita conhecimento. Os caras eles ficam nas universidades, nas trevas, estudando diretaço para se qualificar. Tudo. Então você vê, ele tem um baita de um conhecimento, mas é a questão moral, né? Que é o que essa parte que vai trazer. Então, o que é o lembrete interessante aqui? É só para a gente ver que, ai, nossa, que mensagem bonita, que veio com uma palavra rebuscada, que veio trazendo referência de 10 livros. Tá, mas nem por isso pode ser que a mensagem seja certa. Entende? Pode ser que realmente tenha referenciado aqueles 10 livros, tá, mas e qual é o teor da mensagem? Qual é o objetivo dessa mensagem? É uma mensagem edificante? É uma mensagem para ajudar, para evoluir? Pô, então fechou. Agora, começa a olhar e fala assim, não, pô, essa mensagem aqui tá cheia de coisa errada. Não importa que ela foi escrita com robustez, com uma baita de uma referência, assim, porque, né, isso daí por si só não é garantia de que aquela mensagem é da luz, né? Principalmente porque, se às vezes a gente vai conversar com espíritos que usam essa roupagem de pais velhos, pretos velhos, caboclos, caboclas, por exemplo, mães velhas, eles vão utilizar essa roupagem mais simples e eles estão alinhados com a luz e trabalhando para a luz, né? Então aí a gente vai, se for o que o Espírito Verdade está nos ensinando aqui, né? Analisando um outro aspecto, né? Então ele está dizendo, ó, se vier uma mensagem com alta robustez, tudo não é garantia que seja da luz. Sim, faz total sentido. E aí vamos analisar outro aspecto. Né? Então vem um caboclo lá, pai João de Aruanda, vai falar daquela maneira simples que ele fala. Aí você vai, mas se está falando de maneira simples, então é trevoso. Fala assim, não, com certeza não. Pô, o que você está sentindo?
Qual a energia que você está sentindo daquele médio emanando para você? Pô, fez a teor da mensagem? Ah, mas ele está falando de uma maneira simples. Às vezes pode, dentro da própria roupagem, pode estar falando errado alguns termos. Mas qual é o conteúdo da mensagem? Qual é o objetivo do que ele está te ensinando? É para te ajudar ou não? Né? É... Gente, me perdi aqui. 22, 3. Aqui ó, 23. Não basta interrogar um espírito para conhecer a verdade. É preciso, antes de tudo, saber a quem se dirige. Porque os espíritos inferiores, ignorantes eles mesmos, tratam com frivolidade as questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha tido um grande nome na terra para ter, no mundo espírita, a soberana ciência. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e desenvolver seus conhecimentos. Aí ó. Não basta interrogar um espírito para conhecer a verdade. É preciso, antes de tudo, saber a quem se dirige. É. Tem. Aí aqui eu acho que tá interessante. Deu uma relida ali no início, mas eu acho que tá. Desde que a gente já tá estudando aqui, eu acho que é mais uma daquelas que a gente já tá conversando nas outras. Vamos para frente. Talvez o único ponto aqui que seja mais interessante, que a gente já não tenha refletido em outras questões anteriores, é essa questão do final aqui, né? De que a virtude é que vai levar a Deus. Então, aquela coisa que a gente já sabe, não adianta ter o conhecimento, você tem que colocar em prática e se melhorar, né? Ah, mas eu li 200 livros espirituais, está se tornando uma pessoa melhor? Moralmente? Espiritualmente? Então, show. Ah, não, eu tô igual. Igual eu era antes de ler os 200 livros espirituais. Então, tá só no mental. Só acumulou, guardou informação, mas não está colocando em prática. Aí não vai evoluir, não vai melhorar. Porque ficou só decorado na cabeça. Aí não funciona. Né? Você tem que realmente mastigar, meditar, absorver aquilo para o teu coração e transformar aquilo em ação. Que aí a coisa acontece. Né? Aí você realmente se renova e se torna um novo homem, né? Ou nova mulher. 24. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo frequentemente é fino e inteligente, mas jamais é trivial. Entre os espíritos gracejadores, que não são grosseiros, a sátira mordaz frequentemente é muito oportuna. Tem. Então você vê, ó, dos espíritos superiores, o gracejo frequentemente é fino e inteligente, mas jamais é trivial. Tem. Então, tu vê, ele vai dizer que assim, mesmo que o espírito superior vá brincar tudo, mas não vai ser de coisa besteira, né? E mesmo dentro, se não for um espírito superior, mas faça uma brincadeira, tudo, você vê, vai ter aquele componente de ser ofensivo e tal, né? Foi o que eu entendi dessa parte aqui. 25. Estudando com cuidado o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhece-se sua natureza e o grau de confiança que se lhe pode conceder. O bom senso não poderia enganar. A 25 é uma que eu só vou para frente, né, gente? Tudo que a gente está estudando hoje aqui já fechou, né? 26. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é preciso saber primeiro julgar a si mesmo. Infelizmente, há muitas pessoas que tomam sua opinião pessoal por medida exclusiva do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo que contradiga sua maneira de ver, suas ideias, o sistema que conceberam ou adotaram, é mal aos seus olhos. A tais pessoas, evidentemente, falta a primeira qualidade para uma justa apreciação, a retidão do julgamento. Mas disso não suspeitam. É o defeito sobre o qual mais nos iludimos. Todas as instruções decorrem da experiência e do ensino dado pelos espíritos. Nós os complementamos com as próprias respostas dadas por eles mesmos.
sobre os pontos mais importantes. Então a gente fechou aquela parte, e aí aqui a gente começa na questão 268, que vai falar sobre as questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. A gente vai continuar ainda no capítulo 24. Aqui a parte que a gente leu aqui 26, interessante, a pontuação ali no final, então ele vai trazer aqui esse compacto, esse geralzão. A gente viu vários pontos que ele está falando aqui, a gente viu nas partes anteriores, dentro desse próprio capítulo, mas aqui a gente já viu que a via de regra é para identificação, é sempre prestar atenção no teor da mensagem, sempre levar para o coração, ver qual a energia que você está sentindo daquilo, levar para a razão, para ver, faz sentido, frente a tudo que eu estou estudando, tudo que eu estou aprendendo, faz sentido esse conhecimento, isso tem embasamento nas coisas, E sempre pensar assim, mas essa mensagem, qual é o intuito dessa mensagem? É uma mensagem construtiva, não é? Se for construtiva de que sentido, Então, todas essas perguntas, todas essas questões vão nos embasar aqui, Deixa eu ver o tempo. 27 minutos. Deixa eu ver a questão do. A questão 268 é grande. Tá. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou parar aqui na questão. Iniciando na 268, assim a gente fica para a semana que vem. Começamos na questão 268 e vamos adiante, que vai ser mais uma parte grande aqui com várias questões aqui. São 28 questões. Aí a gente finaliza esse capítulo 24 aqui e iniciamos um próximo capítulo. Mas provavelmente vai ser umas 2, 3 semanas aqui de estudo. Mas beleza. Então, vamos. Dia 26, tá? 268. Tá. Vamos acalmar nossa mente agora. Vou fazer a oração de encerramento, tá? Meu Deus, Pai, Mãe, consciência divina, eu venho orar a Ti, meu Pai, no final desse Evangelho no Lar. Primeiramente, te agradecendo, obrigado, meu Deus, por estar ajudando todos os Teus filhos e filhas, independente do nosso nível evolutivo. Por favor, meu Deus, continue nos ajudando, continue nos amparando. Por favor, nos ajude aqui neste momento de ápice de transição planetária. Ajude a todos nós, meu Deus. Ajuda os teus filhos que estão sofrendo nos umbrais, que estão aqui na crosta, que estão encarnados, que estão nas colônias. Por favor, meu Deus, ajude com que nós sintamos o teu amor, a tua luz, a tua graça. Por favor, meu Deus, permita com que a gente possa evoluir, possa realmente guardar nos nossos corações o que a gente aprendeu nesse Evangelho do Lar hoje, transformando em ações, transformando em evolução. Por favor, ampare e acolha a gente aqui, meu Deus, no Brasil, passando por tantas questões, como as pessoas que estão em guerra pelo mundo, por aí. E muito obrigado, meu Deus, por ter dado um basta nesse mundo de provas e expiações e ter iniciado esse processo que a gente vai chegar lá na frente para o mundo regenerado, para darmos um salto e aprendermos cada vez mais, evoluindo e progredindo. Eu agradeço, meu Deus, do fundo do coração por essa semana, agradeço por todas as bênçãos, por todas as graças, por todas as forças para mim, para os meus irmãos. E antes de finalizar essa oração, eu peço, por favor, espiritualidade maior, fluidifique essa água que está aqui na minha mesa, essa água que está na casa das pessoas, ou o chá que eles reservaram, para que no momento que nós formos beber essa água nos purifique, nos limpe, nos hidrate, carregando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual com as energias benfazejas, e esta água venha nos fazer o bem e nos ajudar.
Eu também peço, por favor, proteja o meu lar para que nada de mal adentre o meu lar. Proteja o lar das pessoas que estão vendo o vídeo para que nenhum espírito trevoso, nenhuma forma de pensamento negativo, nada de negativo adentre o lar dessas pessoas. Também peço espiritualidade maior, por favor. Limpem meu espírito, limpem aqui a casa, removendo toda e qualquer forma de pensamento negativa, miasmas astrais, espíritos obsessores. Da mesma maneira, na casa das pessoas que estão acompanhando o Evangelho no Lar aqui junto comigo, para que os nossos corpos físicos e espirituais, nosso duplo, para que a nossa casa sejam lugares de amor, de luz, de conexão com Deus, de conexão com nossos mentores, com a nossa equipe espiritual, para que a gente possa ser ajudado pela luz, né? Obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos, todas as graças. Obrigado, meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo. E obrigado para vocês, meus irmãos e irmãs, que estão acompanhando-se virtualmente também aqui junto comigo. Que Deus abençoe a todos vocês. Semana que vem a gente continua o nosso estudo Evangelho no Lar nas quintas-feiras. Amanhã, sexta-feira, nós temos mais uma parte muito legal do livro Jesus e o Druida da Montanha, que, se eu bem me lembro, é justamente o capítulo onde Jesus vai conversar com Mordon. Então, nossa, ficou um vídeo, se eu não me engano, de mais de 1 hora. Não tinha como ser menor, porque eu fiz o capítulo inteiro ali, mas assim, é muitos e muitos aprendizados para nós, tá? Se você estiver acompanhando o estudo dessa obra comigo, amanhã tem um vídeo incrível, excelente, para vocês assistirem e aprenderem cada vez mais, que para mim foi uma delícia, um aprendizado enorme este capítulo, e o capítulo seguinte que eu tenho que gravar ainda. Provavelmente vai nascer, eu acho que segunda-feira eu consigo publicar ele, postar ele. Jesus e o Druida da Montanha está acabando. Não sei se vai ser mais 2 ou 3 partes. E a gente já finaliza um livro curtinho, acho que é umas 200 páginas só. E aí vamos iniciar uma nova obra, tá? Que se tudo der certo, vai ser o Doutrina e Teologia da Umbanda, de Rubens Saraceni. Vamos ver se eu consigo trazer essa obra ainda. Senão vou ter que trazer outra antes. Mas vamos ver como é que vai andar as coisas. E a orientação de Deus para nós. Mas é isso daí, gente. Ah, e os recadinhos de todos os vídeos antes que eu esqueça. Se você puder, por favor, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha o vídeo, deixa um comentário, tá? Se tiver a opção para ti no celular de hypar o vídeo, hypa o vídeo, porque todas essas são ações simples, gratuitas, mas que vão mostrar para o algoritmo do YouTube que o canal é relevante, que o vídeo é relevante e vai espalhar para mais pessoas. Então, se você puder, se você quiser, faça isso que me ajuda bastante, tá bom? E é isso daí, gente. Um abraço.